Alô, boa noite, eu me chamo Lúcio, eu estou no quarto semestre da licenciatura em Matemática, eu estou regravando essa aula, era para poder ser a gravação do Meet, só que eu não consegui. Essa aula está sendo para o cursinho Confluências, em Santa Maria, e eu estou resolvendo algumas questões do PAIS, PAIS 1 sobre funções, né? Que foi a aula que eu dei no sábado passado. Então, vamos lá. Aqui vai ser mais rápido, né? Porque na outra... Enfim, não preciso ficar continuando esse daqui. Vamos lá. A tabela a seguir mostra a quantidade de frutos produzidos anualmente por um piquezeiro para o período de 10 a 15 anos após o seu plantio. Aí aqui tem a tabela, e a partir dos dados da tabela precedente, julgue os itens a seguir. A partir dos dados na tabela precedente, julgue os itens a seguir. Considere que a quantidade anual de frutos produzidos por um piquezeiro T anos após seu plantio seja calculada pela expressão. Essa expressão aqui. Então, vamos lá. Nesse caso, no ano de maior produtividade, o piquezeiro produziu mais de 800 frutos. O que ele quer dizer com o ano de maior produtividade? Ele quer o valor máximo da função. E como é que eu faço para poder encontrar o valor máximo de uma função de segundo grau, né? Uma função quadrática? Existe um bizuzinho que um professor meu de matemática ensinou, que é o seguinte. Eu tenho menos, eu tenho A, eu tenho a carinha triste. Eu tenho mais, eu tenho A e eu tenho a carinha feliz. O que essas duas carinhas aqui quer dizer, né? Qual é a forma de uma função quadrática? A função quadrática ela é dita assim, ó, ax ao quadrado mais b vezes x mais 100. Essa daqui. Aí eu tenho um f de x, né? Vou colocar o f de x do outro lado, mas é comumente conhecido aqui. Enfim, vamos lá. Quando o meu a é negativo, eu tenho a parábola fica côncava para baixo. E quando o meu A é positivo, a minha parábola fica côncava para cima. É isso daqui. Então, nós temos aqui o nosso A, ó, só para poder mostrar. Aqui é o A, o menos 2 é o A, 108 é o B e isso daqui é o 100. E aí, isso daqui é onde a nossa função está limitada. Então, isso aqui seria o nosso domínio, né? Então, se eu tenho aqui o gráfico, né? O gráfico está aqui em 10 até 22. Até 45, desculpa. Vamos lá. Tá côncava para baixo, então eu tenho uma parábola vinda para cá. E aí eu preciso descobrir o ano de maior produtividade. O ano de maior produtividade seria aqui. Geralmente, seria nesse ponto aqui. Geralmente, quando eu não tenho esse menos aqui e eu tenho esse mais, eles pedem... fale, neste caso, no ano de menor produtividade. Por quê? Porque quando eu tenho a tabelinha para baixo, né? Esse daqui seria o nosso ponto de mínimo. Concordam? Posso ter outras formas aqui também. Tudo bem? Vamos lá. Para poder nós descobrirmos o maior, nós precisamos, tanto o maior quanto o menor, nós usamos a fórmula do vértice, o vértice da função. O vértice da função são esses pontos, tanto de máximo quanto de mínimo. Tanto de máximo, né? Tanto de máximo quanto de mínimo. A demonstração dessa fórmula aqui, eu coloquei aqui porque eu não lembrava. A demonstração dessa fórmula aqui é usando cálculo 1, com derivada. Você deriva a função, você deriva essa função aqui e isola x. Isso é igual a 0. Então, vamos usar a fórmula, né? Menos b, nós já temos que o nosso b é 108, então a fórmula de vértice vai ser menos b dividido para 2a. E essa fórmula aqui é sempre legal, anotar na mão, alguma coisa assim, quando você vai fazer a prova. Menos b. O nosso b é 108, então vamos colocar aqui. Isso aqui é um símbolo de implica, né? Menos 108 dividido por 2 vezes o menos 2. Por que menos 2? Por que eu vou multiplicar por menos 2 e não só por 2? Porque, como eu mostrei aqui, ó, a nossa fórmula principal... Até aqui tem um negócio. Ó, a nossa fórmula principal, ela é com A. Não é menos A. É A. Então, e tudo é com mais, né? Todas as fórmulas são feitas com mais. Então, quando nós temos um menos aqui, o nosso A vai ser menos 2 e o nosso C vai ser menos 576. Tudo bem?
Porque a nossa fórmula original é essa daqui, ó. Vamos lá. Isso daqui vai dar quanto? Vai ficar menos 108 dividido por menos 4. Se eu tenho menos em cima, menos embaixo, eu tenho mais, né? Então vai ser mais 108 dividido por 4? Não sei. Vou botar aqui na calculadora, mas vocês têm que saber. Aí é só fazer a conta, né? 27. Positivo. Então eu sei que o quê? Então vamos lá. Então isso daqui é o nosso t. Vocês concordam comigo? Que a única coisa que a gente pode variar seria o nosso t. Então nós temos que o nosso q com 27 é o ponto de máxima da função. E aí nós vamos substituir nessa função aqui, que vai ficar menos... Gente, eu não vou fazer não, vou colocar aqui na calculadora, vamos lá. Eu tenho 882. Então, isso aqui tá certo? O piquezeiro produziu mais de 800 frutos? Correto. Só para poder lembrar, nossa expressão QT é de piquezeiros formados, né? Então, tá correto, tá? Vai para a próxima. Se a função QT é igual a menos t ao quadrado mais bt menos 400, representa a quantidade de frutos produzidos pelo piquezeiro t anos após o seu plantio, então o valor de b nessa função deve ser superior a 80. Resumindo aqui, ele está querendo saber o quê? Se essa outra forma da função, QT, vai representar essa tabela. Tá bom? Então, vamos lá. 21. Se a função... resumindo, ele está querendo saber isso daí, né? Se a função vai ser a mesma. Se a função... Essa daqui é representada a quantidade de frutos produzidos pelo piquezeiro t anos após o seu plantio, então o valor de b nessa função deve ser superior a 80. Então, vamos lá. Menos t ao quadrado mais b vezes t menos 400. Nós temos isso daqui. Nós queremos saber se esse b aqui vai ser superior a 80 ou não. Vou até colocar outro... Superior a 80 ou não. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Já que ele está falando que essa função representa a tabela, na verdade a gente interpretou isso, então significa que se eu, por exemplo, pegar um t, que isso daqui é os t's e esses daqui são QT. Se eu pegar um t igual a 10 e um QT igual a 80, o meu b vai ser o mesmo, porque o b é constante, né? Como vocês viram aqui, a única coisa que varia é o x. A, B e C são constantes, ou seja, eles pertencem aos reais. E x é uma variável. Por quê? Varia. Então, vamos lá. Então, vamos só substituir, né? Isso aqui é só substituir. Então, vamos fazer 80 é igual a menos 10 ao quadrado mais b vezes 10 menos 400. Aqui, indo para o lado e para o outro, aqui a gente tem o quê? 80 é igual a menos 100. Vamos lá. Mais b vezes 10 menos 400. Aí agora eu vou passar tudo isso daqui para o outro lado e eu vou isolar b. Então eu tenho que b. Eu não vou pular passo, não. Então eu tenho 180 aqui. Eu tenho b vezes 10 menos 400. Porque passou aqui para o outro lado positivo, correto? Isso aqui é mais 400. Aqui vai vir 400 mais, né? E aqui eu tenho b vezes 10. Então, eu tenho 580 igual a 10b. E aí, agora eu vou passar o 10 para o outro lado e eu vou ter o quê? Vou cortar, né? Vou ter o quê? 58 é igual a b. Correto? Vamos lá. O valor de b deve ser superior a 80. Nosso b deu 58. Então, tá errado. Próxima questão. 19. Deixa eu ser rapidinho. Considere que ao estudar o desmatamento no Cerrado brasileiro no período de 2001 a 2022, o pesquisador Carlos
tenha percebido que, sendo x um número inteiro tal que 1x mais 22, percebam que esse aqui é o domínio, a função fx é igual a x mais 9,2, fornecida ao percentual de área total desmatada no Brasil, correspondente ao desmatamento no Cerrado no ano, enfim. O que é coerente com o dado apresentado ao mapa. Tinha um mapinha lá. Mapinha. Vamos começar de cima para baixo. D. Se no período estudado por Carlos, durante 3 anos consecutivos, a área total desmatada anualmente no Brasil tiver decrescido, então a função fx também seria decrescente para os valores de x correspondentes a esses 3 anos. Errado. Por que seria errado? Porque aqui nós temos uma função afim. Uma função afim, como eu tinha falado antes, nós temos o quê? Uma função afim. Nós temos que f de x é igual a ax mais b. E aí, quando eu tenho ax mais b, eu tenho que, quando o meu a é positivo, eu tenho uma reta crescente. Quando o meu a é negativo, eu tenho uma reta decrescente. Porque ax mais b, aqui é o nosso coeficiente angular, então ele varia a angulação, Percebam que aqui a gente tem um ângulo, então ele pode variar, então, sei lá, ele vai ficar, pode ficar assim, 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 pode ficar assim. É o nosso coeficiente angular, entendeu? Então, nós temos que fx é igual a ax mais b. E aqui é o nosso coeficiente linear. O que o nosso coeficiente linear ele vai fazer? Ele vai fazer a nossa reta, tipo, ir mais para cá, ir mais para cá, ir mais para cá, ir mais para cá, ou ir mais para cá, ir mais para cá, ir mais para cá, entendeu? Então, vamos lá. Se eu tenho valores negativos para x, não vai mudar nada. A nossa reta vai continuar crescente. Então, esse aqui está errado. Do fato de que f de 10 é menor que f de 11, é correto concluir que a área total desmatada no Brasil cresceu de 2010 para 2011? Errado de novo. Por que está errado? Porque aqui a nossa função fala o quê? Fornecer um percentual da área total desmatada no Brasil correspondente ao desmatamento do Cerrado no ano de 2000 mais x. E aqui ele fala total desmatado no Brasil cresceu de 2010 a 2011, o que está errado. Ele fala do fato. E o fato não fala isso. Tá entendendo? O fato fala do Cerrado, ele está falando no Brasil inteiro. Então isso aqui está errado. Isso aqui seria a interpretação, né? Qualquer número real no intervalo de 0 a 200 pode pertencer ao conjunto imagem da função definida por Carlos. O que é essa imagem? Vamos, esse exemplo aqui eu vi em teoria dos conjuntos. Olha. Essa daqui é a área da nossa função. O corpo da nossa função. E aí, nós temos o quê? Nós temos o nosso domínio. Vamos falar que o nosso domínio vem de A até B. Tudo bem? Então, isso daqui é o nosso domínio. E aí nós temos o quê? Nós temos os nossos valores. Tá. Nós temos nossos valores, que para o nosso domínio teve uma correspondência, correto? Enfim, nós temos isso daqui, né? E aí, isso daqui seria a nossa imagem. E esse daqui seria o nosso domínio. Ou seja, para qualquer valor aqui, né? Que eu pegar um ponto aqui, eu vou ter um ponto na imagem. Qualquer valor que eu tenha um ponto aqui, eu peguei um valor aqui no meu domínio, eu vou guiar na imagem. Eu peguei um valor aqui, eu vou guiar na imagem. Eu peguei um valor aqui, eu vou guiar na imagem. E assim vai indo. Percebe? Tanto está na nossa imagem. A nossa imagem são todos os valores que o domínio conseguiu alcançar. Tudo bem? Então, aí aqui a pergunta faz, né? Qualquer número real no intervalo de 0 a 200 pode pertencer ao conjunto imagem da função definida por Carlos? Não. Por que não? Qual é o nosso domínio? O nosso domínio é de 1 até 22. A nossa função é f de x é igual a x mais 9,2.
Se o meu x vai de 1 até 22, então é só eu fazer o f de 1 e eu fazer o f de 22 e eu vou ver. Vocês concordam comigo? Então, f de 1 seria o quê? Seria 10,2, f de 22 seria o quê? Não vou saber, velho. Mas a gente com certeza sabe que é menor que 200. É porque é uma continha. Ah, vou fazer. 22 mais 9,2 dá quanto? Dá 21,2. Não, não é isso não. É 31. 31,2. Ah, gente, sei lá. É alguma coisa, mas eu sei que é um negócio menor que 200, né? Sei que é menor que 200, ok? Ok. Então, vocês concordam comigo que quando ele coloca qualquer número real no intervalo fechado de 0 a 200, eu estaria considerando isso daqui é de 0 a 200? Não é. 0 é diferente de 10,2 e 200 é diferente do número que daria aqui, que eu não vou saber. Eu sei que é menor que 200. Daqui é o símbolo de menor. Ok? Então a nossa imagem não seria essa. Logo tá errado. Tudo bem? Aí agora sobrou só uma, e aí vamos ver por que ela tá certa, né? O domínio da função definida por Carlos guarda correspondência com o período de estudo realizado por ele? Sim. Nosso domínio vai de 1 até 22. E o período de estudo dele, que ele fala aqui, ó. Considere que ao estudar o desmatamento no Cerrado brasileiro no período de 2001 até 2022. É o mesmo tamanho, por assim dizer. Então isso aqui está correto. Logo, alternativa correta é a letra A. Tudo bem? Esses conceitos aqui de domínio e imagem é muito legal de ter. Ajuda bastante. Vamos lá, próximo. Na imagem a seguir, que mostra as torres da Catedral de Notre Dame, enfim, foram incluídas 3 linhas paralelas. A, B e C. O que é ser paralelo, né? É quando ele não cruza e quando ele está a mesma angulação. Então, aqui eu tenho paralelo, aqui eu tenho, sei lá, isso aqui for reta A, isso aqui for reta B, elas são paralelas. E como é que a gente denota? Assim. Essas retas aqui são paralelas. É paralela B. E aí, o que não é paralelo? Se não tem paralelo, tem perpendicular. Que ele fala aqui, né? Perpendicular é quando faz um 90 graus aqui, né? E aí, com a anotação é assim. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, vocês percebem que se nós pegarmos aqui, ó. Se eu pego a reta D e eu pego a reta I. Ó, E é perpendicular com A, E é perpendicular com B e E é perpendicular com C. Porque aqui eu estou formando todo o ângulo de 90 graus. E também A é perpendicular com D. Eu também faço um ângulo de 90 graus, ok? E A e E é o quê? São paralelas. Percebam que elas têm a mesma angulação. Ok? Vamos lá. Os comprimentos A e B nas linhas têm a proporção essa daqui, em que φ é chamada razão áurea. É a raiz positiva da função x ao quadrado menos x menos 1. A questão 47 é um pouquinho complicada. Então, eu vou começar de novo de baixo para cima. O número φ é inferior a 1,5. O que é o número φ? Ele fala em que φ é chamada de razão área, aí entre parênteses, né? Entre vírgulas, é a raiz positiva da função f de x, x ao quadrado menos x. Como é que faz para poder a gente descobrir uma raiz de uma equação de segundo grau? Bhaskara. Eu vou fazer a Bhaskara rápido, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Vamos lá. Aqui nós temos a equação de segundo grau, né? E na equação de segundo grau a gente tem ABC, padrão. Aquele bagulho lá que eu tinha mostrado para vocês. Que é A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C. Ok? E aí nós temos o quê? Ok, aí delta é B ao quadrado menos 4AC. Isso aí tem que decorar. E aí nós temos menos 1 ao quadrado. Enfim, chegou em delta igual a 5. E aí nós temos a fórmula da equação de segundo grau, que é menos B mais 1 menos a quadrado de delta dividido por 2A. E aí isso daí é 1 mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Só que aí, o que ele chama de φ? É a raiz positiva da função. Então, aqui nós vamos sair do menos, tchau menos, e vai ficar só o mais.
Tudo bem? Ok. E aí, se a gente substituir, raiz de 5 ele nos dá, que é 2,236. Então, nós vamos fazer 2,236 mais 1 dividido para 2. Como é que a gente faz a conta de decimal? Não, gente, isso aqui é só... botar aqui no inteiro, né? Pensa que é como se eu tivesse 1 mais 0, 0, 0. Isso aqui vai ficar 3,236 dividido por 2. Como é que eu vou fazer essa conta? Em conta de divisão de números decimais, você ignora a vírgula. Só que você tem que lembrar quantas casas tem depois da vírgula. Depois da vírgula aqui, eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, eu vou guardar isso. 3 casas. Então, vamos lá. Então, eu vou ignorar a vírgula e eu vou fazer a conta. 1 vezes 2, 2. Vai sobrar 1. Vou descer o próximo. 6. Menos 12. 0, 3. 1. De novo. Vai sobrar 1. 6. 16, 8. E aí, lembra das 3 casas? Então, a gente vai contar daqui de trás. Então, vamos lá. Vai ficar, ó, eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, isso aqui é 1,618. Ok? Então, φ é o quê? 1,618. E nós voltamos para a questão. O número φ inferior a 1,5 é errado. Φ era o quê? 1,618, que é maior que 1,5. As torres da catedral são paralelas? Sim. Tudo bem? Correto. Aí aqui essa questão é um pouquinho complicada. O número φ satisfaz a equação 1 dividido para φ mais 1 é igual a φ. Como é que a gente vai conseguir fazer essa questão? A forma que eu fiz ela foi o seguinte. Primeiro eu abri essa equação. Então vamos abrir. 1 dividido para φ mais 1 é igual a φ. A gente vai fazer o MDC desses daqui, né? Isso daqui, de 1, que é aqui. E aí isso daqui vai ficar o quê? MDC entre qualquer número e 1 é o próprio número, que é o maior divisor comum. Qual é o maior divisor comum entre qualquer número e 1? Qualquer número, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o MDC aqui embaixo, que vai ser φ. Tá bom? E aí, a gente vai fazer o quê? φ dividido para φ. 1 vezes 1, 1. Mais φ dividido para 1. φ vezes 1, φ. Então, nós temos 1 mais φ dividido para φ é igual a φ. Daqui. Tudo bem? E aí, a gente vai passar esse φ aqui para o outro lado. Então, nós vamos ter o quê? Que 1 dividido para φ mais 1 é igual a φ é a mesma coisa, isso aqui é um símbolo de semelhança, que 1 mais φ é igual a φ ao quadrado. Tá. 1 mais φ é igual a φ ao quadrado. Será que eu consigo reformular essa equação como a equação de segundo grau? Vamos ver. Tem φ ao quadrado menos φ menos 1 igual a 0. Isso daqui é verdade? Será que isso daqui é verdade? Como é que eu vou saber se isso daqui é verdade? Para isso daqui ser verdade, quando eu tenho um número, uma equação de segundo grau, para poder a gente, por exemplo, encontrar a raiz de segundo grau, a gente iguala a equação a 0. Por quê? Porque 0 é a raiz. E os números que estão nas variáveis são a raiz que faz dar o 0, entendeu? Então, quando eu substituo um número pela variável e ela dá 0, é porque esse número é a raiz. Vocês concordam comigo? Então, para isso daqui ser verdade, φ teria que ser a raiz de uma equação genérica, x ao quadrado menos x menos 1, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, é satisfeito. Isso daqui é verdade. Tudo bem? E dessa equação conclui-se que c mais b é igual a a. Nós temos o quê? Nós temos que a dividido para b. Nós temos o quê? Que a dividido para b é igual a φ, não é isso? Isso. E que b dividido para c é igual a φ. Porque ele fala que a divide b e b divide c é igual a φ. Então, esse daqui é igual a esse e esse daqui é igual a esse. Tá bom? Vamos colocar tudo em relação a porque a gente quer saber b mais c igual a a. Então, vamos lá. Vamos colocar tudo em relação a.
Então, a primeira coisa que eu vou usar essa primeira equação aqui, ó. Então, vamos lá. A é igual a φ vezes B. Φ vezes B é igual a A. E aí eu não ia isolar, eu não ia fazer tudo em relação a A, então eu tenho que isolar o quê? B. Então, B é igual a A sobre φ. Próximo, eu sei que B dividido para C é igual a φ. Vou tentar deixar isso aqui de uma forma de A, mas só que aqui eu já tenho B. Então, vou isolar o quê? C. Aí vai que eu substituir e dá certo. E aí você pode pensar, mas como é que você pensou nisso daí? Tentando. Dá errado uma vez, você tenta de novo, mas é assim, ó, que você chega no resultado. Tudo bem? Então, vamos lá. B é igual a φ dividido para C. E aí eu tenho que, então, φ vezes C é igual a B. C é igual a B dividido para φ. Só que eu tenho B aqui. Vamos substituir. Então, C é igual a A sobre φ dividido para φ. Isso daqui é o quê? Isso daqui é a mesma coisa de eu fazer A dividido para φ vezes φ. Mas dividir para φ é o quê? Multiplicar pelo inverso. Então, C é o quê? C é A dividido para φ ao quadrado. Vamos substituir nisso daqui. Eu tenho que o quê? Eu tenho que B é A dividido para φ. Eu tenho que C é A dividido para φ ao quadrado. E aí eu tenho A. Será que isso daqui é verdade? Vamos dividir isso daqui tudo para 1 sobre A. Então, vamos lá. Porque se eu divido para 1 sobre A desse lado e desse lado, vai continuar a mesma coisa. Vocês concordam? Então, vamos lá. 1 dividido para A. Vamos multiplicar, né? Vezes A sobre φ mais A sobre φ. Isso daqui é igual a A sobre A. Tá aparecendo alguma coisa aqui. Tá aparecendo alguma coisa aqui. Vamos lá. Aqui eu vou cortar. Então, esse aqui vai me sobrar o quê? 1 sobre φ mais 1 sobre φ ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. Agora, tipo assim, eu acho que eu fiz a forma mais difícil. Mas agora vejam que se eu multiplico essa conta aqui por 1 sobre φ, dos dois lados, eu tenho isso daqui. Isso daqui eu sei que é verdade, logo isso daqui é verdade. A gente não fez nenhum passo absurdo, nenhum passo falso para poder a gente conseguir chegar na resposta. Tudo bem? Logo, isso daqui a gente pode concluir que está correto. Beleza? Essa segunda parte ficou um pouquinho confusa, mas se tiver surgido alguma dúvida, me manda que aí eu tento responder. Tudo bem? Acho que deve ter uma forma mais fácil de fazer essa questão, só que essa daqui foi a única forma que eu consegui pensar. Não sei se tem alguma forma mais fácil, deve ter. Enfim, é isso, gente. Valeu!